Oi, gente, estamos começando aqui o podcast do CFO, CFO Esclarece, podcast diretamente do evento do CIOSP, 43º CIOSP 2026. E nossos primeiros convidados de hoje, eu estou aqui com a Vânia Fontanella e o Eduardo Vasconcelos. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui os dois, o Eduardo Vasconcelos, ele vem lá de Pernambuco. Isso. E a Vânia do Rio Grande do Sul, que vocês vão perceber. Vai ter aqui uma batalha de sotaques, eu tenho meu sotaque de São Paulo, sotaque. E a gente vai falar, o tema desse podcast agora é sobre o exame de proficiência, né? Então a gente vai entender em que pé que tá, se já teve, como que foi, como vai ser, qual o futuro disso, como é que tá na transformação disso em lei, né? E a gente está com esse assunto muito fervilhante, principalmente na medicina. Então nós estamos aqui num dos maiores congressos de odontologia do mundo, talvez, da América Latina, de São Paulo, de odontologia, mas a gente está aqui com uma sombra, vamos dizer, da medicina, que recentemente teve aí uma nota baixa no ENAMED em várias faculdades, né? Então o ENAMED é aquele exame de proficiência das faculdades, na verdade, né? Não é um exame de proficiência. O ENAMED é um exame que testa as universidades. Isso. E muitas universidades tiveram uma nota muito baixa, mostrando que a educação da medicina, uma parte dela está com uma falência muito grande. Na odontologia está igual? Queria saber já de cara essa pergunta. Perfeito. A gente brinca, primeiro, olá a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando nesse assunto. A gente brinca com a medicina, eu sou você amanhã, porque a odonto já chega a mais de 650 cursos de graduação. A medicina ainda está nos 350, então eles estão trilhando os nossos caminhos, né, de fragilização da formação. Sim. Veja, na prática a gente está pior. A minha leitura é essa. O Conselho Federal ele fez um piloto de proficiência em 2024, não foi, Vânia? Isso. 2024, e essa semana você me lembrou o resultado. Só 1% tirou nota acima de 7. Veja, 1% acima de 7 e 43% acima de 5. Quer dizer, quantos a gente teve reprovados aí abaixo de 5? Eu não estou falando nota 7 é para passar por média, 5 é na recuperação. A gente tem um cenário muito complicado. E não foi uma prova difícil. Lembra do exemplo que você me falou? Até se foi seu marido, não foi? Que nem dentista Isso. É que nós estamos falando de duas coisas diferentes. A primeira... Sim. A gente pulou do ENAMED para a proficiência. Isso. Eu acho que a gente pode retomar isso. Durante a pandemia, o CRO do Paraná propôs um projeto piloto que foi feito com o apoio dos coordenadores de curso por estudantes. Então, a gente precisa ter o contexto que era a pandemia, a aula online, tinha um reflexo disso. E nesse exame se colocou nota 7 para passar, e era uma prova um pouquinho mais técnica. E só para entender, eram estudantes de odontologia do último ano? Do último ano. Perfeito. E todos participaram ou era voluntário? Facultativo, mas como os coordenadores estavam apoiando, nós tivemos uma participação de 80%, mais ou menos, da população, né, de estudantes. E aí, 1% obteve a nota 7, que era a nota de corte. Aí sim, Eduardo, pulamos para agora o exame nacional, que foi feito em 24. Fala lá. E aí a gente vê o resultado que o dentista ele não sabia direito da função do auxiliar de saúde bucal. Ele não sabia questões de emergência. E a gente começou a ver complicação, que é o que se reflete hoje em processo ético. Eu presidi o Conselho de Odontologia de Pernambuco, 2019 até 2025. E a gente viu a explosão de processos éticos no recém-formado. E por deficiência de formação. Para além disso, e aí junta com o debate do ENAMED, que é o que o Ministério da Saúde procurou fazer ali para a medicina, a dificuldade também na medicina, de campo de estágio. Muita gente reclama, o médico está se formando sem ter um hospital escola. A odontologia é a mesma coisa. A gente passa por isso. Lá em Pernambuco, das 30 faculdades que tem, a gente oficiou as faculdades. 16
tinham clínicas e escolas registradas no CRO, 16. Algumas que não tinham registro tinham clínicas alugadas e outras simplesmente colocavam o estudante para se formar no SUS. E aí esse profissional vai se formar, ele se forma sem terminar um canal do molar na graduação. E eu estou falando para gente que é dentista clínico. Não fez o canal do molar, não fez uma exodontia de um terceiro molar. E ele entra no mercado e o mercado exige que ele saiba atuar com ética, atuar com técnica. E ele não sabe. E aí ele entra no mercado com rede social que pressiona ele para ganhar dinheiro logo. Ele quer fazer harmonização orofacial, faz o curso de final de semana e a gente vive a crise mercadológica que a gente tem e a crise ética. Que a raiz do problema é o quê? É a explosão de faculdades que a gente teve no Brasil sem nenhum controle de qualidade. Sim, essa explosão parece que acontece desde os anos 90, final dos anos 90, né? Isso. Não é culpa de um governo, um ministro, é uma sequência histórica, é uma política de fatos, de uma política de Estado, né? para que as pessoas tenham um diploma. E isso é bom. Não vamos falar aqui contra diploma, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente está falando. E isso é importantíssimo. Né? Isso é importante, porque a gente não está aqui falando, pô, tem que ter menos faculdade. Aí quando a gente fala isso, muita gente fala assim, mas aí é reserva de mercado, o direito já tem faculdade pra caramba, olha quantos advogados. O direito, a gente não dá nem para falar do direito. Eles têm o exame da OAB. Sim. Então eles precisaram fazer isso para poder selecionar, porque eles têm muitos profissionais, só que o mercado de trabalho do advogado, ele é muito amplo. Ele é outro. Mas veja assim, Rodolfo, o exame da OAB tem uma característica. A proficiência, a prova que foi feita em 24, a brincadeira meu marido é da área de tecnologia e ele passou na prova. Não porque eu tinha dado cola para ele, obviamente, mas porque é uma prova de lógica, uma prova de bom senso. Então a prova... Não é uma prova de rodapé. Não. Isso que é importante, é uma prova básica. Isso, ela foi construída pensando na atuação do dentista na atenção básica. Então, a gente elencou as competências, os procedimentos. Eu não estou falando de implante, mas eu estou falando de saber indicar um implante, de saber preservar um implante. Então, isso precisa ficar bem claro. A prova é uma prova de base, certo? Não é uma prova difícil. E eu tive... Eu fiz muito esforço para que a nota de aprovação fosse 7, porque isso é proficiência, certo? E ainda bem que a nota foi 5, porque senão nós não teríamos 20% de aprovação nesse último exame. E aí, para a gente só entender, fazer um raio-x, né, uma radiografia desse exame. Então, foi um exame piloto de proficiência da odontologia, que muita gente pede, tem que ter proficiência, tem muito profissional ruim e tudo. Então, vocês já falaram que a prova foi básica e que o pessoal foi meio mal. A grande maioria foi mal. Só queria saber assim, como que foi? Porque foi voluntário, foi de alunos de último ano ou foi recém-formados? É só para saber o público, né? Deixa eu falar dessa, porque essa aí, Pernambuco, se destacou. A gente mobilizou muito lá em Pernambuco. O CFO estimulou... E foi o Brasil inteiro, né? Brasil todo. Foi voluntário. O CFO propôs isenção de anuidade para quem participasse, quer dizer que é um profissional que tinha até um ano de formado. E a gente fez muito sorteio. Sorteio de caneta de alta rotação. A gente não estava nem preocupado com a nota. Disse, só de participar, você já participa do sorteio. Sorteio de curso de aperfeiçoamento... Né? Porque a gente queria ter esse diagnóstico. E a gente lá em Pernambuco teve quase 636 inscritos na proficiência. Foi bom, o Brasil todo teve uma amostra muito boa. Foi uns 4 mil, não foi, Vânia? Nós tivemos 8 mil inscritos e perto de 5 mil participantes. É um número expressivo, com algumas coisas, algumas limitações, só nas capitais e grandes cidades. Mas foi uma amostra que nos permitiu ter esta radiografia. Pode falar. Só para também esclarecer. O exame de proficiência que o CFO fez, ele não impedia ninguém de ter o diploma de cirurgião dentista. Era voluntário, até porque para ser obrigatório tem que ter lei aprovando. Que é a briga que a gente está no Senado agora para fazer o projeto tramitar e ser aprovado. Que é a briga que a medicina está também para tramitar e ser aprovado. O ENAMED, que o governo federal faz, ele não foca, diferente da proficiência, ele não foca em impedir o recém-formado de exercer a profissão.
Ele foca em punir a faculdade. Exemplo, você tem várias faculdades de medicina que tiraram nota 1. E aí assusta, você tirar nota 1, como é que vai deixar esse profissional atuar no mercado? A faculdade vai perder FIES, a faculdade vai perder ProUni, não vai poder mais abrir vagas, vai ter essa punição para a faculdade, não pune o profissional. Mas o papel do conselho político é proteger a sociedade. E aí, no proteger a sociedade, a gente tem que, de fato, ver o profissional ser também qualificado. Porque você pode ter estudado na faculdade nota 1, mas ser um bom estudante e ter tirado 8 na prova. Porque depende muito do estudante também. O meio influencia muito. A gente sabe que se tem uma faculdade, tanto que as públicas, no na média, 80% foram notas 4 e 5. Uhum. A gente vê que o ambiente influencia muito. Mas você pode ter aquele aluno que se dedica, que se esforça e vai ser um bom profissional independente do meio. E o proficiência não, ele filtra ali mesmo. Ele vai impedir o profissional de atuar, e é a grande crítica. Diz, esse profissional vai atuar ilegalmente, vai dar mais trabalho para o conselho regional, esse profissional vai ter um subemprego. Mas a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que proteger a saúde da população. Exatamente. A gente estava brincando agora. Você quer ir para o cardiologista numa urgência, você foi para uma urgência, só foi uma dor, está numa UPA, e você quer estar no cara que foi faculdade nota 1 e tirou nota 2? Você não quer, você quer estar no cara que veio de uma universidade que teve um conceito 4 ou 5, um cara que foi aprovado com 7, com 8. A gente quer ter essa segurança. Luiz, eu gostaria assim de retroceder um pouquinho para as pessoas entenderem. O Brasil tem um sistema nacional de avaliação da educação superior. Ele é muito exitoso, ele foi pioneiro no mundo. Só que ele foi construído para um sistema de educação desse tamanho. E hoje está desse tamanho. Então, o INEP, né, que é o órgão que faz isso, já tem muita dificuldade. E começou a simplificar esse processo para poder dar conta. Então, hoje, é o mesmo instrumento de avaliação para um curso de engenharia e de odontologia. E não existe uma padronização de quem avalia isso. É diferente, a avaliação da pós-graduação é espetacular porque é um sistema pequeno, né? Então, hoje, esse sistema de avaliação precisa ser revisto. Mas o que ele faz? Todas as instituições têm as avaliações da instituição, do curso, e tem a avaliação do estudante, que é o ENAD. Aí a pessoa coloca lá na sua porta uma faixa, nota máxima do MEC, que é 5. Uma coisa que não é divulgado é qual é a média de 0 a 10 de quem tirou nota 5. Quer fazer uma aposta? Vamos lá. Quer fazer uma aposta? Que nota você acha que um curso conceito máximo no MEC tira numa prova de odontologia no componente específico de odontologia? 0 a 10. A média. Eu vou chutar 5. E é isso aí mesmo. Se espera que a nota máxima seja 8, seja 9. Então, um curso conceito 5 está lá na média perto do 6. Um conceito 4 está perto do 5. Um conceito 3 está perto do 4, que foi mais ou menos a média da proficiência. E aí, quem é nota 1 e 2 é porque tirou, assim, de 0 a 2 na prova. Não, e esse negócio de provas que os alunos fazem para testar a universidade, eu lembro muito bem da época que eu fiz faculdade e aí chamava de provão. E isso o provão é o depois, herdeiro do provão. O provão virou o ENAMED. O ENAD. O ENAD, isso. Né? Mas o provão eu me lembro muito bem, e isso eu lembro até do reitor da minha faculdade lá entrar na sala de aula e falar: gente, vocês vão ter que ir bem nessa prova porque a nota vai sair no diploma. Ele colocava esse medo porque era para as pessoas fazerem a prova. Isso era uma coisa difícil, você fazer o aluno ir lá e fazer a prova. Isso. E a outra é que o aluno fizesse a prova direito. Isso. Que o aluno fizesse a prova com vontade. Isso. Porque eu me lembro, até não foi na minha sala, mas de gente que combinou de fazer a prova e tirar 0. Isso. E aí ferra a faculdade. Mas então, aí você está no debate político, porque naquela época era a avaliação do aluno que definia a qualidade da faculdade. Você colocava toda a responsabilidade da qualidade da faculdade no aluno. Não tinha uma avaliação se a faculdade tinha biblioteca boa,
se tinha bons professores e tudo mais. Era sempre, aí por isso que tinha esses boicotes ao provão. Eu sei porque eu participei de um boicote ao provão também. Credo. Olá, tá Que vendo? rebeldes. Que rebeldes. Mas assim, na política que a gente está debatendo agora do Proficiência, o Enamed, ele pune a faculdade com FIES, com ProUni, que foi o que gerou essa crise de formação gigante, porque ensino virou mercadoria, e a pessoa está preocupada em colocar 100 alunos ali dentro, porque 50 vai ser FIES, tanto é ProUni, e ele mantém a instituição de ensino. E enxuga ao máximo o custo da qualidade. E o aluno se formando, bem ou não na nota dele, se ele tirar 3 na avaliação, ele continua com as bolsas e com o financiamento dele. Aqui é um modelo de negócio. Só que tem que ter um componente também de responsabilização individual do profissional. Porque ele vai sair e ele vai lidar com vida. Você que é dentista, você vai ser bucomaxilo, você vai trabalhar com harmonização orofacial, com endodontia. Você pode causar um trauma no paciente, você pode matar um paciente. E tem que ter uma responsabilidade individual para que ele diga, não, eu estou me esforçando, a faculdade me dá boas condições, eu me formo. Se a faculdade não dá boas condições, aí eu vou passar para mudar de faculdade, porque o mercado hoje, 650, né? Faculdades. Veja, como eu enxergo isso? É importante que o colega cirurgião dentista entenda, não é papel do sistema conselhos fechar curso, impedir a abertura de curso. Isso é um papel do Estado pelo Ministério da Educação. Porém, é missão primordial do Conselho zelar pela segurança da população. Então, se nós temos um sistema que avalia os cursos e que não tem nenhuma consequência para aquele estudante que se formou abaixo da média, aí é muito justo, na minha avaliação, que o Conselho se preocupe com isso. E medicina também pensou da mesma forma. Contabilidade e direito já fazem essa prova, cada um com as suas características. E medicina e odonto começaram juntos. A odonto foi pioneira em fazer a prova e o Conselho investiu bastante para que a prova fosse feita. Pois bem, quem é professor sabe, eu não consigo ensinar quem não quer aprender. Então, num curso nota 5, que a média da nota bruta é 6, tem estudante que tira 9 e tem estudante que tira 4. E todos esses vão para o mercado. E hoje, especialmente, né, no Brasil sorridente, que nós temos um envolvimento grande da odontologia, a população está sendo atendida por profissionais que, eventualmente, não têm a capacitação para fazer isso. Então, ENAD, avaliação de cursos, é uma coisa, é bom, é ótimo, precisa existir, precisa evoluir, precisa. Mas outra coisa completamente diferente é o controle, no bom sentido, de qualidade do profissional que ingressa no mercado de trabalho. Dentista da atenção básica corta, costura, prescreve, extrai, ou seja, é muito mais complexo, com todo respeito, do que a atuação de um médico na atenção básica. Sim, com que certeza. examina e prescreve. Sim. Tá? Então, não é uma prova prática, tem muito para andar, mas é pelo menos um filtro. Vânia, ela falou de ensino e de formação. No FIES, se o aluno reprova, ele perde a bolsa. Isso. E não é interesse da instituição perder aquela bolsa. E o que ele faz? Ele vai aprovar o aluno mesmo sem a capacidade de passar naquela disciplina. E a gente vê isso na prática. Que são os professores depondo nos conselhos regionais, dizendo, eu vou reprovar aquele aluno, e ele vai para um diretor, ele vai para uma instância superior e passa para o segundo professor. E professor de universidade privada, ele não tem estabilidade, não é uma universidade pública. Se ele reprovar e a direção dizer está aprovado e o professor bater o pé, ele é demitido, como aconteceu lá em Pernambuco, casos desses, em que a gente recebe o depoimento no conselho regional. E aí denuncia para quem? Porque é ensino é um MEC. A gente não tem competência legal de fiscalizar.
é uma coisa muito difícil de você bater. São 2 caminhos. O Enamed, que seria o Enodonto, porque você pune a instituição de ensino de perder financiamento, e a Proficiência, que você protege a sociedade. E são 2 projetos que se complementam, não é tipo um ou outro, são 2 que se complementam ali. E eu acho que esse tem que ser o caminho para que a sociedade tenha uma saúde segura e de qualidade. Eu brincava que na Proficiência devia ser feita uma prova de redação. Não bota só uma redação, porque se quer saber escrever, interpretar, massa, ele sabe estudar. Porque aí você não tem que... o cara quer fazer cirurgia buco, ele não vai entender de ortodontia. O cara quer fazer endodontia, ele não vai entender de implante. Você não tem que ter o conhecimento geral, tem que ter, mas bota uma redação, se o cara saber escrever, interpretar aquilo ali, ele sabe estudar. É que isso a gente já espera que tenha sido filtrado no vestibular. Exatamente. Só que como hoje o ensino virou um negócio, né, e não é só na odontologia, é geral, e meio que inverteu a ordem, porque na minha época, e eu falo na minha época, parece que eu sou velho. Eu sou um pouco, mas na época eu me formei em 2001. A gente tinha uma relação com os professores diferente que a gente vê hoje dos alunos professores. Hoje o aluno ele é um cliente. Exatamente. Da universidade particular, principalmente, e foi o que você falou. Você não vai me passar? Eu vou reclamar na reitoria, eu vou reclamar de você. E os estudantes se juntam e demitem o professor. E isso mudou, porque na época que eu fiz faculdade, isso era impensável. A gente tinha medo. Quando o reitor vinha na sala, a gente tinha medo. Eu tenho trauma. Microbiologia. Microbiologia, o professor reprovou 36 alunos de 50. Uma confusão. Eu era novo estudante, diretor acadêmico, briguei com o professor, aquela confusão. Chegou na direção, a direção fez o professor ter autonomia. Acabou. É que quando você se formou, eu tenho mais ou menos os números na cabeça. A gente dava perto de 200 cursos, certo? E havia um equilíbrio entre o sistema público e o privado. E no sistema privado, nós tínhamos muitas instituições sem fins lucrativos. As confessionais, PUC, Metodista, essas instituições. Hoje, nós temos 90% de instituições privadas. Nós temos 80%, o último dado, que não é de 2 anos atrás, nós temos 82 mil vagas de odontologia. E essas vagas, elas não são preenchidas. Então, o que acontece? O curso precisa viver com aqueles 50% de ocupação nas instituições privadas. Isso virou um modelo de negócio a educação. Exato. E aí a gente não precisa pensar muito para ver como é que isso é conduzido. Você que já foi presidente do CRO de Pernambuco, Eduardo, a gente fica como dentista aqui, né, lá no Mocho, pensando, CFO, porque é isso que a gente também quer trazer nesse podcast, para as pessoas poderem entender as engrenagens que estão por trás. Sim. Da toda a burocracia, de todas as coisas que o dentista, às vezes... A culpa é do CRO. É o CRO. O CRO não fez nada. O CRO não foi lá brigar com a faculdade. Não tem nenhuma pressão que o CRO possa fazer. Vamos lá. No Ministério da Educação. Chegar lá no reunião com ministros, alguma coisa, e falar assim, gente, para de abrir faculdade, porque lá o cara tá tomando um lobby de universidade, coisa para abrir curso. E é lobby, bilionário. É lobby pesado. Hoje de instituições privadas quase até que eu dizia o nome do grupo educacional. Não. Citar nomes, por favor. São lobby bilionários. É a empresa que tem ação em bolsa de valores. Tem acionista ganhando dinheiro em cima disso e tem financiamento de campanha de deputado federal, de governador, de prefeito, de presidente em cima disso. Davi feito contra Golias. Os conselhos, eles sempre se posicionaram contra. Sempre mandaram ofício, sempre brigaram para que o Conselho Nacional de Saúde fizesse parecer contrário à abertura da faculdade. Quer dizer, o Conselho faz o lobby, o Conselho Nacional de Saúde faz um parecer contrário à abertura daquela instituição de ensino da Unisquina. Isso. O MEC pega o parecer, olha e diz, isso aqui é só um parecer. Opinativo. Arquiva e diz, eu vou abrir. Porque aquele deputado federal daquele município quer que eu abra. E ele abre. E a gente não tem muito o que fazer. A gente briga, nota de repúdio e tal, mas não tem muito legalmente o que fazer, porque na lei o Conselho não tem essa competência. Isso. Mas politicamente a gente articulou a proficiência.
E foi Isso é articulado na outra ponta. Como não dá para parar a abertura de faculdade, não dá para mexer nessa ponta, a gente vai na outra ponta. Vai na outra ponta, porque aí legalmente a gente tem um debate de vamos proteger a sociedade, a gente consegue. E aí que a gente está avançando. E aí a prova fica na mão de vocês. Isso, fez o piloto da Proficiência, Paraná, Aguinaldo fez um negócio exemplar lá, o presidente do CFO Paraná, e na sequência o CFO faz. E o resultado, a gente lembra do debate, e o resultado a gente mostra ou não mostra? Ficou muito vergonhoso para a odontologia nacional. E eu dizia, mostra, porque quando a sociedade entender o tamanho do buraco que está se enfiando, a gente vai ter um aliado importante que é a sociedade. Porque político só respeita voto. E aí a gente faz esse debate. Hoje o senador relator do nosso exame de proficiência é o senador Fernando Eiro, lá de Pernambuco. A gente fez um lobby com ele. Ele já tem um parecer favorável a isso. E nosso trabalho é sensibilizar os demais senadores. Porque da medicina não foi fácil aprovar, viu? Foi 11-9. Foi apertado. E o medicina já aprovou a proficiência? Aprovou. Pediram vistas então, vamos lá. Né? Aprovou na comissão. E não está junto com a odonto, né? Aprovou na comissão da educação. Medicina e odonto aprovaram na comissão da educação. Está na comissão de assuntos sociais. Isso. A medicina aprovou por 11-9 nessa comissão, tem que ir para o plenário ainda, e tem que ir para a Câmara. Mas pediram vistas. O governo vai segurar. A gente sabe que se for aprovado, o governo federal veta tranquilamente isso daí. Porque eles têm um grande medo de que os conselhos usem isso como filtro de mercado. E que não é o objetivo. Não é o objetivo. É garantir é vergonhoso falar isso, é garantir a mínima formação do profissional. Porque na atenção básica hoje, eu falei com o Edson Ilan, que é o coordenador geral, e com o Felipe Proença, dizendo, a gente tem um problema, o governo federal aumentou em 5 vezes o recurso da atenção básica, mas não aumentou a produtividade em relação a isso. E você conversa com o gestor municipal, qual é a discussão? O prefeito paga pouco, o profissional que vai para lá é o que tem mais dificuldade de se encaixar no privado, e ele às vezes não faz uma extração de resto radicular porque ele tem dificuldade. Ele encaminha para o céu. Ele lota a atenção especializada. Quer dizer, está repercutindo até no SUS essa dificuldade de formação. Não é só que o profissional vai cometer heterogeneia no seu consultório particular. Ele está prejudicando o SUS de acesso à população. E eu não sei se os dentistas que estão escutando a gente sabem também que hoje o SUS é um dos maiores contratadores de dentistas. É o maior. Hoje é o maior. É o maior comprador, talvez, de equipamento, o maior empregador de profissionais com o Brasil Sorridente, o Brasil Sorridente virando lei de Estado. Que foi uma evolução espetacular. É a absorção desse mercado das pessoas que estão se formando. Só que tem que formar um profissional melhor. E aí o CFO, os CROs vão entrar com esse exame de proficiência. E como é que está a odontologia no exame de proficiência no Senado? Isso, a gente está na Comissão de Assuntos Sociais. Senador Fernando Dueiro, lá de Pernambuco, do MDB. Quanto tempo? É favorável. A gente tem reunião com ele agora em fevereiro. O nosso trabalho é convencer os outros senadores a votarem, que é a preocupação da gente. Se a gente colocar para votação e for derrotado, a gente se quebra, porque morre o projeto. Tem um também na Câmara tramitando o nosso. É uma deputada federal de Santa Catarina. Isso. Esqueci o nome dela. Delegada Patrícia. Isso. E a preocupação é que a odontologia ela não tem a mesma força de lobby da medicina. A gente tem senadores médicos, deputados federais médicos, direto lá em cima fazendo esse lobby. A odontologia, a gente não tem um deputado federal dentista, não tem um senador dentista. E aí é muito difícil fazer esse lobby, porque a gente faz muito pelas relações pessoais que a gente tem nos nossos estados. Sim. Senador Fernando Eire, a gente conseguiu acesso a ele através de Valdemar de Oliveira, que é um deputado federal do Avante lá de Pernambuco, que a gente tem uma relação muito boa, ajuda muito a odontologia. E aí liga para um, liga para o outro, o cara abre a porta e a gente consegue um apoio. E agora é fazer lobby com os demais senadores. Garantir que a votação vai ser aprovada para poder votar em votação. Porque se votar em votação e for derrotado, parou aí. É o pior dos mundos. Aí já era, né? Eu queria aproveitar a Vânia, que esse exame de proficiência que foi feito em 2024, a gente estava conversando antes, ele foi presencial. Isso. E ele foi nas capitais, nas cidades grandes. E isso a gente sabe que não reflete o dado real do Brasil, que é um país continental, que tem várias realidades e tudo mais. Então, o que seria o futuro da proficiência? É possível que esse exame de proficiência seja online? Né? É possível que seja online sem ter uma roubalheirazinha ali, sem enganar? Então eu queria saber... Polêmicas. Olha só, Eduardo agora está proibido de falar no assunto. Gente, assim, nós precisamos avançar nesse tema, que é um tema espinhoso. Né? Nós precisamos avançar com segurança, né, Eduardo? A gente precisa
ir conquistando o entendimento dessa questão complexa. Do ponto de vista de uma análise estatística, eu tenho uma amostra que não é probabilística, porque ela não me dá a mesma chance para todas as pessoas participarem. Então, nós tivemos, se não me engano, 54 cidades sede, né? No mínimo, assim, estados menores, uma só. E isso gera um custo astronômico, porque este exame não teve custo para quem foi examinado. Foi o conselho que arcou com essa despesa. Mas, assim, uma verba muito bem aplicada, porque traz um retrato que nunca antes se teve. A gente só vai saber medindo. Isso. A gente pode achar que está ruim, mas vai saber Isso. o resultado da Então, prova. nessa prova, eu já tive diferenças de estados que a gente já imaginava. Então, o estado que teve o pior desempenho teve 13% de aprovação. 2 estados que tiveram o melhor desempenho tiveram 55% de aprovação. Muito melhor, mas ainda bem ruim. Na média, certo? média. Então, a gente começou a estudar as tecnologias. A medicina, quando faz o RQE, ela faz prova online para várias especialidades. É um exame valendo um título de especialista, portanto, é um exame sério que as pessoas se esforçam muito para passar. Então, nós fomos estudar isso, quais são os mecanismos de segurança. Na minha opinião, inclusive com uma carreira, estou aposentada como docente de uma universidade federal, não é um problema diferente do presencial. Não é isento de ter alguma questão, mas existem muitas camadas de segurança e isso já é utilizado por várias instituições de ensino mundo afora. É possível que o cirurgião dentista recém-formado faça a prova em casa, online, com uma série de mecanismos e a mim parece que vale a pena fazer uma prova assim, ainda no experimental, ainda no não obrigatório, porque a gente pode fazer um juízo de valor das duas coisas, o que traz de benefício e o que traz de problema. Então, isso já foi orçado preliminarmente, já está tudo pronto para fazer uma licitação e com o mesmo valor que se fez em 54 cidades, se faz para qualquer pessoa no Brasil. Perfeito. Então, há uma tendência a se experimentar esse modelo. Então tem uma luzinha no fim do túnel aí com aumentar a capilaridade e custo. Vai brigar comigo. Vamos ver. Eu não podia falar, mas a fase da ditadura para ser Estado democrático de direito, democracia. Então, a gente, até por desconhecimento, eu vou falar, Vânia, por desconhecimento talvez, de não ter estudado esses mecanismos de avaliação online, mas a gente sabe da capacidade de fraude de sistemas online que existem pesadamente. E você fazer uma prova dessa tem que ter uma segurança muito grande. Eu brinco até das crianças no Roblox agora. Passou uma matéria mostrando que os meninos passavam pelo controle parental pintando o rosto e fingindo que tinha tal idade e a inteligência artificial daquele aplicativo deixava passar. É uma preocupação, porque você pode pegar um profissional que ele vai fazer a prova para você. Só, eu vou pegar aqui fulaninho que já passou todos e ele vira um feito teve a fraude no vestibular presencial de medicina. Sim. Presencialmente ele dizia que era pessoa e assinava, fraude vai ter em todo modelo. No presencial ainda creio que é mais difícil de ser fraudado do que no modelo online. Mas é um debate que tem que trazer muita informação, muita evidência, uma experiência dessa piloto para a gente entender como é que funciona o processo e evoluir. De fato, na política a gente está avançando. Historicamente a gente nunca teve esse projeto tão avançado, mas é preciso de lobby e você que está assistindo a gente aí, pressionar o seu senador para votar favorável, porque a gente precisa de voto no Senado para que ande. Andando no Senado é muito mais tranquilo fazer que ele seja aprovado na Câmara.
Nossa dificuldade maior hoje é o Senado Federal. Muito bom. A gente tem aplicativos hoje, até com essa história do Banco Master aí, de pegar o dinheiro lá do FGC, o aplicativo tem um reconhecimento facial, tudo, mas então teriam Claro várias que tem. camadas que Sim. talvez até o reconhecimento facial ele seria mais efetivo do que no presencial, que a pessoa não conhece quem está vindo. Isso. Vamos lá. Mas Você pode fazer o reconhecimento facial. Eu faço reconhecimento facial. E depois Passei, o troca. outro entra e faz a prova. Não, ou então eu a posso. prova inteirinha, Calma. filmada. Eu posso espelhar o computador. Eu boto um TeamView no computador. Enfim. Debate de Vamos fazer, mas é isso aí, vamos fazer primeiro. Não e é pra aí a concordar em gente tudo, vai, não, e a gente Mas vai ver o bom de depois. podcast é isso. É que a gente... Aí nós vamos fazer outro, né? Vamos ver o que aconteceu. Mas Eu acho que vale a pena a gente pensar num teste. Isso é possível agora para Sim, os tá, próximos tá anos? prontinho para licitar. Tá tudo feito para esse sentido. Vamos trabalhar com isso esse ano. E assim, um recado que é super importante que eu não quero deixar de dar. Existe uma crítica muito grande do meio acadêmico. Vou falar claramente. Quem é o CFO para aplicar uma prova, certo? Então, é preciso desmistificar isso. O CFO é o agente político que está propiciando isso. Para cada exame se monta uma comissão que é composta de pessoas com uma longa experiência no ensino, que pensam uma matriz de prova, que abrem edital para professores do Brasil inteiro. Na última prova, nós tivemos 120 professores de todos os estados participando. Então, não é uma prova feita pelo Romildo, presidente do CFO. É uma prova feita pelos docentes de odontologia, mas o CFO é quem está chancelando, patrocinando politicamente esse exame. No final, é a própria academia que construiu a prova. Eu acompanhei muito de perto esse processo, que eu estava na presidência, a gente tinha que divulgar. Gustavo Godoy, lá de Pernambuco, estava participando e ajudando muito. Foi feito um edital de chamamento dos professores para participarem da capacitação para preparar as questões. Quer dizer, não foi Vânia manda questão, Eduardo manda questão. Tá. Não foi. Teve uma capacitação prévia, capacitou os professores, eles fizeram as questões, depois as questões foram avaliadas para poder fazer o banco de questões ser utilizado. Foi um processo muito bem feito, sem interferência política de ninguém do Conselho Federal. O Conselho nem conhecia a prova. Isso foi lindo. Isso foi lindo. Isso é o jeito correto de fazer. Ele organiza, ele é o agente político. Ele é um instrumento só. Um instrumento. E ele compõe com as universidades e com os professores e com a academia para fazer a prova. Então, de fato, quem vai fazer a prova, que é a grande discussão no Senado, é a grande discussão política, não importa quem vai fazer a prova, desde que seja uma prova bem feita, que não seja uma prova focada no especialista, mas sim no generalista, e que motive as pessoas. Eu vou entrar hoje num curso de odonto. Eu vou escolher um bom curso e eu vou me preparar adequadamente desde o primeiro ano, porque para exercer lá no final, eu preciso passar numa prova. Rodolfo, a valorização da odonto. A gente briga por piso salarial, a gente briga por questão de plano de saúde, que remunera pouco, mas a valorização da odonto vem disso aí. A raiz do problema é mercado. E a gente sabe, quanto mais profissional, mais barato vai ser o serviço. Você vai ter profissionais sendo super especialistas, formou, fez especialização e vai estar oferecendo serviço por um preço mais barato, porque o mercado tem muito profissional e o preço puxa para baixo. E a raiz da valorização está na qualidade. Se você tiver o mesmo número de profissional hoje, 80 mil, 25 mil, mas com qualidade, ele sabe o preço daquele produto, ele sabe o custo da formação dele. Ele vai saber se valorizar. A questão hoje é que a gente tem muita gente se formando que não sabe o custo daquilo ali e aí se submete a trabalhar na clínica popular por R$100 a diária, que a gente vê acontecendo isso no Brasil todo. Depois ele está reclamando, frustrado com a profissão. Mas isso vem ali da semente da formação dele. E a gente tem na Odonto, a gente está trabalhando num projeto para OPAs, fazendo toda a análise da formação nos últimos 10 anos.
A Odonto tem, e não foi no período da pandemia só, a Odonto tem cerca de 30% de evasão entre a turma que entra e a turma que sai. O pessoal desiste mesmo, né? Desiste, Não vai então até o final. já entra metade, aí tem mais 30% de evasão, nós estamos formando 20%. É muito ineficaz esse sistema de formação. É recurso público sendo jogado fora, porque aí você tem ProUni que vai para o lixo, tem FIES que vai para o lixo. E assim, a gente criticou muito, né? Mas o Brasil hoje, ele tem a melhor odontologia do mundo. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, assim, a gente não erra. A gente tem a melhor odontologia do mundo em relação de profissional, em relação de publicação, de pesquisa de material. O Brasil hoje ele é exportador de material odontológico. Na área de saúde, a única área que é superavitária é a odonto. Eu escutei isso do próprio ministro da Saúde, foi incrível, assim. A gente tem uma tecnologia muito desenvolvida, um parque tecnológico, bons profissionais, incríveis pesquisadores, mas a gente, por ter a maior odontologia do mundo, a gente tem uma odontologia muito desigual também. E na desigualdade a gente vê a crise que a odontologia está entrando, no setor público, seja no setor privado, seja na questão dos planos de saúde. Que precisa manter, né? Tem uma coisa que eu sempre manter o quê? A qualidade. Sim. A qualidade. E assim, precisa mudar também a visão que o mundo tem da nossa profissão. Vocês já viram algum filme que o dentista seja cara bacana? É difícil. A gente começa como era o peixinho aquele? Nemo? É o Nemo, né? A gente começa do Nemo e passa por uma série de filmes que sempre o dentista... Então eu brinco assim, a gente tem que começar, inclusive, a fazer filmes em que o dentista, né, assuma a sua posição de profissional de saúde. É difícil mesmo, porque do dentista brasileiro não tem, porque isso aí é uma visão norte-americana. Isso. Que o dentista lá é muito bem sucedido. Né? E ele anda com atores, atrizes, e eles tiram sarro do dentista, porque o dentista lá é rico. Aqui a gente tem que ralar para chegar próximo ali do dentista norte-americano. O mercado de saúde deles é muito regulamentado. O Estado intervém muito nos Estados Unidos na formação, na qualificação e na quantidade de vagas de profissional, de licenças por Estado. Diferente do Brasil. Aqui no Brasil, licença roda que você não está nem preocupado com a quantidade e a qualidade. Lá, a gente diz, é livre mercado. Não, lá o Estado regula muito forte essa questão da saúde. E não comece Nemo não, viu? Tem um filme de 1986 chamado A Pequena Loja dos Horrores. É verdade. E que o vilão é meu amigo. É um filme incrível. Quem não assistiu, procure. Tem no YouTube gratuito. A Pequena Loja dos Horrores. Na verdade, antes desse, tem um filme que é dos anos 50 que chama O Dentista. É um filme de terror. Que aí vai lá na cadeira. E é aquela odontologia que era só o Oxford trouxe. Pronto. Pra você ver como a odontologia é um negócio que desenvolve conhecimento, o Oxford trouxe foi dentista. Sim. Anestesia foi dentista. Sim. Não, eu queria que você continuasse com a gente aqui no CFO Esclarece. A gente vai ter vários assuntos. Vamos falar, inclusive, do piso salarial em próximos podcasts. Então, curta aqui os episódios, compartilhe, mande para aquele seu colega dentista que reclama. Cadê o CFO? Está aqui o CFO. O CFO está esclarecendo esses assuntos junto aqui com vários convidados. Eu, Luiz Rodolfo, a Thalita também vai estar aqui. E eu vou fazer a pergunta final para vocês, que eu acho que é uma pergunta mais complexa. Vamos dizer que essa proficiência passe. O exame de proficiência passou, todos os dentistas, então, depois de se formarem, vão ter que prestar uma prova. Na verdade, duas perguntas, e aí cada um responde como quiser. Uma é assim, e os profissionais mais antigos? Vai ter uma proficiência para quem já é formado? Porque ao mesmo tempo que o recém-formado vem mal formado, tem o profissional antigo que não se atualiza, que até hoje está sentado naquele mesmo mochinho lá com uma toalhinha no colo, fazendo, né, com o preparo ali na broca, usando materiais antigos, não tem uma esterilização legal, aquele profissional antigo que não se atualizou aos tempos modernos, mas ainda existe, também precisa, de repente, de uma prova para esse cara. E outra coisa, o que acontece, a outra pergunta, né, com quem não passa na prova? Foi o que a gente falou no início, o direito, o advogado, ele tem um mercado de trabalho amplo, ele vai trabalhar num banco, ele vai trabalhar em outro lugar, só que se ele não passar na prova da OAB, até ele conseguir o número dele, né, o registro dele de advogado. E o dentista, ele não passa na prova, ele vai fazer o quê? Ele vai virar um prático, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, Vânia, igual o advogado faz. Ele vai estar para concurso, tem muito concurso de nível superior em prefeitura,
em estado do governo federal, que não existe ser advogado, existe só nível superior. Boa. Você tem vários dentistas, milhares de dentistas, que passou no concurso do Tribunal de Justiça, que passou no concurso da Vigilância Sanitária. Ele vai ter outros lugares para trabalhar. Esse debate vai por água. Nas próprias coordenações de saúde, por exemplo, se não vai atuar com o paciente... Isso. Precisa. Pode ir para a gestão. Pode ir para a gestão. Mas eu acho, Eduardo, que a gente não pode focar nisso do que não passar. Porque imagine, eu tenho um exame, eu sei que eu chego lá e preciso ser aprovado. Eu vou escolher um bom curso e eu vou me preparar. A ideia é que o exame seja feito com maior regularidade, né? Então, assim, a ideia não é penalizar, é ajudar a pessoa a se preparar. Nesse próximo, nós já estamos trabalhando para ter um feedback dos piores temas, dos temas de pior desempenho. O CFO, fazer lives, fazer, então, material de educação. O já formado, meu amigo, é um universo, eu concordo contigo, mas um passo de cada vez, né? Então, vamos lá falar de aspecto legal. Para o formado não tem como aplicar. Legalmente você não pode punir ele. Não pode tirar o não CRO pode tirar dele, esse a não ser direito. que ele tenha processos éticos. Você não pode. E isso aconteceu com a contabilidade. A contabilidade aprovou a proficiência deles em 2010. Passou 5 anos para implementar, porque quem entrou na faculdade já tinha o direito. Quer dizer, só depois que o último se formou, depois de 2015, é que começou a valer a prova. E na contabilidade tem um negócio que eu acho massa, que não é só o corte do se formar ou não. Eles têm pontos. Obrigatoriamente, todo ano, o contador ele tem que ter X pontos. Vou dar um chute aqui, 20 pontos. São cursos de capacitação, publicações científicas, participações em congressos, para apresentar ao conselho, para poder renovar o registro. Esse seria o mundo ideal. Isso é bom. A gente trabalha no mundo do possível. A gente primeiro quer provar que exista o proficiência no Senado. Uma vez aprovado, a gente vai debater regulamentação. Como é que vai ser isso? Como é que vai valer a partir de agora para quem vai fazer a prova? Mas de certo de fato, quem já está no mercado devia pelo menos ter esses pontos de comprovar. Vim para o CIOSP, participei da atualização. Deveria ter, mas é impossível legalmente se fazer uma situação dessa. E outra resposta que a gente pode dar para a sua primeira pergunta, que é quem não passou, fazer o quê? Estude mais para ser aprovado no próximo exame. Esse exame, a ideia é que seja anual. Semestral. 2 vezes por ano. Semestral. Então E poderia, tem mais chance ainda. Com e 6 imagine, meses. se for online, olha só, para você pensar. Segura. Para você pensar. Respira. Se faz um excelente banco de questões e quem vai aplicar são os CROs. A pessoa agenda o horário, vai lá, tem mais segurança, um computador dedicado para isso. A pessoa pode ir fazer continuamente essa prova. Um cenário ideal de futuro, na minha opinião. Muito bom, né? No país que estão agora tirando o exame de carta de habilitação, a necessidade de aulas. Ontem eu ouvi na notícia que não precisa mais fazer baliza. Agora eles vão tirar, né? Não precisa mais fazer baliza. Eu repeti por causa da baliza, né? Então agora, para a odontologia e para a medicina, acho que é o que a gente pede, é o que a gente vai atrás aqui, é de o mínimo de profissionais bem formados, profissionais que possam ter o mínimo de capacitação para poder atender a população, até porque a gente está falando de saúde, não é brincadeira, né? A odontologia, por mais que seja visto às vezes como abaixo da medicina, não é. Eu acho que é uma área que a gente está dentro, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. A área é complexa, eu acho mais complexa que a medicina até, em certos momentos, né? E eu gostaria de pedir para vocês darem agora o recado final, então, de cada um, coisa de até uns 2 minutinhos cada um, para a gente poder encerrar. E você que está escutando, já aproveita para curtir, deixe seu comentário, se é a favor da proficiência, é contra a proficiência, por quê? Comenta aí, porque isso aí é importante também para a gente poder discutir isso com a sociedade, porque a ideia também é que o CFO, o CRO tenha esse contato com os dentistas. O dentista, ele está muito longe, às vezes, do conselho. Parece que o conselho está lá longe dele, e isso não é legal. A ideia desse podcast também é você estar mais próximo e você poder conhecer as pessoas que compõem ali os bastidores do que acontece por trás das coisas da odontologia, que no fim vai ser o que vai reger
lá na frente, né? Então pode começar a Vânia, então, com um recadinho rapidinho. final. Colega, vai lá no Google e escreve PL Proficiência Odontologia. Vai cair na página desse projeto no Senado. Vota, eu sou a favor ou eu sou contra. Isso é importante para mostrar a força da odontologia. Se você é a favor, se manifesta nas redes sociais do CFO, coloca as suas opiniões. E se você é contra, vamos conversar mais sobre isso. É preciso um debate mais qualificado. Muitas pessoas dizem eu sou contra. Por quê? Porque não dá certo. Isso não é argumento. A gente precisa qualificar a nossa opinião a respeito da proficiência. Esse é o meu recado final. Pessoal, meu recado é simples. A gente tem que se unir, a gente tem que estar junto dos conselhos, junto do CFO, tem que cobrar, obviamente, mas para cobrar a gente tem que estar junto participando. Um exemplo grande que você pode estar ajudando é fazendo o que Vânia sugeriu. Vai no Senado, no site do Senado, volta lá a favor. Não é para votar contra não, Vânia, a favor. Vota a favor do PL. A favor está ganhando Vota de longe. a favor do PL, divulga com teus amigos, divulga com o Instituto de Odontologia, pede para tu auxiliar a votar. Pacientes. Mobiliza, porque quanto mais gente, quanto mais pressão política a gente tem nesse processo, é mais fácil da gente conversar com o senador, porque eu sou dentista clínico, eu vivo de consultório. Fecho minha agenda, eu tenho que passar 2, 3 dias em Brasília, eu tenho que visitar vários senadores para fazer logo pedir favor, a volta é importante e tal, mas quem é que está no teu estado que apoia? Se tu conhece o senador do teu estado, senador, tem um exame de proficiência rodando aí, vota a favor, pede a ele, porque é ano de eleição. Vários deles vão estar renovando o mandato. E é uma pauta política importante para a nossa categoria. E a forma da gente fazer pressão é mobilizando. E o sistema conselho, mais uma vez, ele é um instrumento desse processo. Isso. Muito bom, muito bem. Foi bem cravado no tempo aqui. Queria agradecer demais a presença da Vânia Fontanella, Eduardo Vasconcelos. Muito obrigado. Vocês disporem aqui desse tempo para falar sobre esse assunto que é importantíssimo e que todo dentista é curioso para saber como que isso vai funcionar. Então agora você já sabe que o projeto está então, no piloto para fazer esse exame de proficiência logo e chegue aí, participe, porque a gente tem essa possibilidade, nós somos muitos. O cirurgião dentista tem um em cada esquina, tem muito. Olha aqui essa feira, né? O pessoal aí da técnica pode colocar, a gente tem a câmera da feira, né? A câmera da feira lá, para poder ver o tamanho desse negócio que mobiliza um mercado bilionário, que é da odontologia, e que é saúde, cuidado, prevenção, qualidade de vida, tudo que a odontologia está ligada, que é o que a gente quer, profissionais bem formados, que atendam bem os pacientes e que possam trazer aí a melhora da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, gente. E vocês fiquem aí com a gente, assistam os próximos episódios do CFO Esclarece, esse podcast exclusivo, direto aqui do CIOSP 2026. Abraço para vocês, obrigado.